Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Videocast. Para o dia de hoje, temos como tema inclusão social e econômica da pessoa com baixa pigmentação da pele em Moçambique. Temos como convidado Seraj Abudo Pastela, ele que é autor de um livro intitulado Albino, uma lição de vida, e que também é contabilista. Olá, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Poderia compartilhar conosco quais são as suas experiências no que diz respeito à inclusão social da pessoa com baixa pigmentação da pele nas nossas sociedades? Relativamente à experiência pessoal que eu tenho quanto à questão da inclusão social, é mais ou menos o que tem-se visto e abordado na televisão. Também cientes que não é uma questão fácil, dada os mitos, aos tabus existentes, mas eu sou grato pelo fato de comigo, né, desde a minha infância até então, a minha vida correr normalmente, né? É claro que tem essas questões lamentáveis, ligadas ao preconceito, mas nada que me impedisse de crescer saudável, especialmente no que diz respeito ao psicológico. Das experiências que teve, quais seriam aquelas que poderia destacar que o levou a prosseguir em busca dos seus sonhos? Quantas experiências que me levaram a ir atrás daqueles que são os meus sonhos aqui a destacar, são várias, né? Mas a principal de todas eu penso que está ligada à superação. A necessidade de mostrar para as pessoas que nós não somos aquilo que eles pensam por conta de um certo tabu, de um certo mito que acaba se espalhando pelo meio da sociedade. E provar para nós mesmos que nós não concordamos com o que as pessoas dizem, fazendo o contrário do que eles pensam. Então, esta foi a maior experiência, um encontro comigo mesmo, a necessidade de eu mostrar para mim que eu posso fazer coisas independentemente de uma e outra limitação que eu tenho como albino. Então, este foi o maior motivo, foi a maior experiência que eu tenho a partilhar com as pessoas. No que diz respeito à inclusão das pessoas com certas limitações, como as suas, dentro do mercado de emprego, como é que o Seraj analisa a inclusão dessas pessoas? Se nós formos olhar para os dias atuais, a sociedade já tem, aos poucos, aceitando essa questão de inclusão social em todas as vertentes, e com o albinismo não é diferente. Nós temos visto hoje em dia muitas pessoas com baixa pigmentação a exercerem cargos que antes não passava pela mente das pessoas, né? Vemos hoje em dia juízes, deputados, outros ligados à área cultural, outros exercendo tantas e outras atividades, nutricionistas, por aí adiante, outros lidando com questões mais sensíveis, que é trabalhar mais com operações portuárias, por aí adiante. Por exemplo, este é um exemplo concreto que eu vivo atualmente. Eu lido com operações, tenho que estar lá no campo quando necessário. Isso implica haver um certo cuidado comigo, mas saber que as pessoas me confiaram, acreditaram que eu posso ser capaz de fazer isso, dá a entender que sim, as coisas estão a mudar aos poucos, e isso é de louvar para os dias atuais. O Seraj é um jovem na sua flor da idade, e dá para ver que com a sua idade conseguiu alcançar objetivos que muitos jovens, podemos dizer, sem as limitações que o Seraj tem nos dias de hoje, conseguiram alcançar. Como é que o Seraj vê-se como alguém capaz de influenciar, alguém que motive as pessoas em condições semelhantes às suas a seguirem atrás dos seus sonhos? Certamente, porque é com base nas experiências que eu vi em todo o processo que
partilhando mesmo com as pessoas, eu acredito que sim, isso pode ser um grande motivo de motivação, pode ser uma grande motivação, melhor dizendo, para estes seguirem com aqueles que são os seus sonhos. Estamos cientes que cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus talentos, cada um tem os seus objetivos, mas olhar para a premissa, olhar para o contexto e tentar levar ele para a sua análise, reflexão, olhar numa vertente em que ele se encaixa, os pontos que ele pode muito bem usar, que lhe sejam vantajosos, proveitosos, já é a motivação. Por exemplo, tem a questão da não desistência, insistência, a não limitação. Pronto, eu não tenho condições agora de... não tenho condições de, por exemplo, lançar um livro, mas eu tenho o dom, tenho o talento de poder escrever. Vou escrevendo. Não tenho condições, vou bater em portas pedindo por ajuda, para quem puder me ajudar. Então, bater em portas implica deixar o ego de lado, ser mais humilde. Eu sei que eu preciso alcançar um certo nível para, com base neste, ter uma e outra vantagem. Então, envolvendo questões estudantis, terei que me dedicar mais nos estudos, fazer cursos por aí adiante para ser mais experiente profissionalmente, e isso vai me abrir outras portas. Serás, poderia compartilhar conosco o que o motivou a escrever o livro Albino, uma lição de vida? Bom, o que me motivou a escrever este livro são vários aspectos por mim vividos, sendo que o principal deles foi a questão de aceitação. Porque eu, sendo albino, houve um momento, e eu acredito que se algum albino estiver a ver esta entrevista nesse momento, pode se identificar. Há certos momentos em que a maioria ou alguns dos albinos não conseguem se aceitar ou não conseguem perceber que realmente são albinos. Como é que eu posso explicar isso? Você está ciente que tem uma pele branca e tudo, mas normalmente é um albino num bairro, provavelmente é o único que tem a pigmentação baixa, e ele, sendo criança, sendo inocente, não olha para aquelas questões. Se não houver alguém que coloque o chapéu, se não houver alguém que coloque o protetor solar, se não houver alguém que indique como deve se brincar, ele não vai fazer as coisas devidamente, e isso pode implicar negativamente no seu físico, em arranhões, em outros aspectos. Então, já crescido, né, no final da adolescência, a caminho da juventude, diante de tanta ingenuidade, diante de tanto desleixo que eu acabei tendo, houve um momento que eu senti a necessidade de sentar comigo mesmo e entender quem eu realmente sou, e entender quais as responsabilidades que eu tenho para com a minha própria pessoa e quais são os direitos que eu também tenho. Então, isso aconteceu quando, numa das minhas brincadeiras, eu acabei saindo desprotegido, voltei a casa todo vermelho, toda a pele vermelha e ardia de uma forma, e eu senti a necessidade de mudar, entender que sim, eu sou albino, tá bom, este é o meu diferencial dos outros, mas não significa que eu seja melhor ou pior que eles, mas com base nisso eu tenho que passar a me cuidar, tenho que dar a entender às pessoas o que é ser albino desde a infância até os dias atuais, com base nas experiências que eu tive. Então, isso levou-me a escrever o livro em 2018, fui partilhando as minhas experiências, com o tempo fui vendo possíveis tópicos que eu poderia muito bem incluir e que estes também serviriam de lição para a sociedade. Uma das lutas das sociedades atuais é pela inclusão, não só para pessoas com a baixa pigmentação da pele, mas pessoas portadoras de deficiência, de várias outras deficiências. Eu gostaria de saber qual é a análise, qual é a observação do Serage no que diz respeito a esse fenômeno no nosso território nacional. Bom, a questão da inclusão, se formos olhar para os anos passados, né, vamos notar uma ligeira melhoria.
se não grande maioria, né? Em relação aos tempos atuais, porque pensar em ter um albino há uns 10, 20 anos atrás, a exercer cargos de grande importância na sociedade, era um mito, era um tabu, mas essas questões hoje em dia já são tidas como normais. Não era fácil ver um albino exercer funções ligadas à cultura, exercer a arte em si como tal, fora de um e outro, né, como o cantor Alifak, por exemplo. Mas hoje em dia a gente vê que tem mais albinos que não têm vergonha nem medo de se expor. São modelos, são dançarinos, atores, olhando para outras profissões, trabalham com questões ligadas à logística, juízes, deputados, nutricionistas, por aí adiante. Falo desses exemplos porque eu lido e conheço algumas pessoas que estão nessas áreas. Então, eram questões que antes era impossível pensar, não passava na mente de muita gente. Então, com essa questão da necessidade de inclusão para todo tipo de pessoas, independentemente da sua condição física e econômica, as coisas vão mudando e isso é de louvar, esperando eu que com o passar do ano isso melhore ainda mais. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. Voltamos para a nossa segunda e última parte do nosso videocast. E para já Seraj, gostaria de saber qual é o seu posicionamento no que diz respeito à atuação dos jovens nas questões da democracia do país. Bom, relativamente à questão da atuação dos jovens na questão da democracia, para ser sincero, eu penso que não há uma grande aderência como devia ser, ou os jovens como é que eu posso explicar? Eles não têm tido uma decisão própria como tal, têm se deixado levar por influências e às vezes acabam não considerando como deviam essa questão. Mas isto é lamentável e crítico, porque falar de democracia é falar de um sistema adotado no nosso país e com base neste é que tem essa questão da governação. Então, governação implica colocarmos pessoas em frente a dirigirem o nosso país como este deve andar de forma a crescer, ou seja, a desenvolver. Então, se os jovens não estão empenhados nesta causa, se os jovens não participam como deve ser, isto acaba sendo lamentável, porque no fim das contas, não estando uma coisa bem, são os mesmos jovens que não estiveram ali dispostos a interagir, dispostos a dar opiniões, dispostos a manifestarem a sua insatisfação diante de uma e outra área, que vão acabar reclamando, o que não faz sentido. Na sua opinião, o que deve ser feito para que possamos mudar essa mentalidade da sociedade juvenil moçambicana, para que eles possam ser mais ativos dentro dos assuntos relacionados à democracia? Eu acredito que um dos pontos que pode muito bem ser usado é a questão da sensibilização. Tem-se feito em diversas vertentes, que é na saúde, educação, por aí adiante, mas também sensibilização política seria muito útil, seja nas televisões, redes sociais, muitos jovens estão nas redes sociais, ou mesmo através de palestras, já seria um meio, porque às vezes a gente não ter noção daquelas que são as vantagens e desvantagens da gente não estar a par de um dado assunto, faz com que muita gente fique ignorante. Então, se as pessoas têm aquela que é a contextualização, melhor dizendo,
do assunto em si, da questão da democracia, as vantagens e desvantagens que a mesma pode ser para as suas vidas e para a sociedade no geral, olhando mais para a camada juvenil, eu acredito que a mente dos jovens vai ser mais aberta e estes terão um espírito revolucionário, de forma a mudar o seu pensamento e não só mudar em termos teóricos, mas através das próprias atitudes. Vimos aqui a questão das eleições que ocorreram recentemente, a pouca aderência relativa à percentagem das pessoas que se fizeram para a questão do recenseamento em si. Então, eu acredito que isso também está ligado à pouca informação que essas pessoas têm em relação às vantagens, aos direitos que eles têm e como isto pode mudar as suas vidas. Então, campanha de sensibilização oral, presencial, virtual, é uma das grandes vias que pode ser usada de forma a mudar esse cenário. Pensa que os órgãos, as entidades responsáveis por fazer a divulgação dessas informações com informações com o poder de mudar a mentalidade da sociedade juvenil moçambicana estão a fazer de forma correta ou estão a fazer o necessário para que esse grupo tenha conhecimento desses seus direitos, dos seus deveres e os benefícios da sua participação ou não nos atos relacionados à democracia? Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo lamento, porque normalmente essas questões fazem-se sentir mais em campanhas eleitorais. Temos uma campanha, os votos são feitos daqui a 4 anos, vamos eleger o presidente do município ou da república e passam-se anos. Então, se não se olhasse para essa questão só em datas específicas, eu acredito que seria bom, porque acabamos nos focando só quando é naquele período ali, nos últimos dias ou no ano que vai se realizar as eleições. Então, se isso acontecesse, vamos lá, mensalmente ou trimestralmente, por aí adiante, independentemente deste ano ser eleitoral ou não, acredito que isso seria uma grande vantagem e já ia preparando as pessoas aos poucos a conhecerem a real essência dessas atividades. Chegamos à reta final do nosso videocast. Poderia tecer últimas ilações em torno da nossa conversa? De princípio, agradecer pela oportunidade que me foi dada para poder estar aqui abordando a respeito desse tema de grande relevância e dizer que é isto, sugerir, né, às pessoas a necessidade de nós nos aceitarmos como somos e respeitar as diferenças uns dos outros. Acredito que como muitos jovens, ou melhor, eu como muitos jovens tenho sonhos e provavelmente alguns realizaram muitos deles, outros estão na luta para realizar alguns, mas o importante é sempre permanecermos firmes e correr com aquele que são os nossos objetivos, porque nunca é fácil. No início não foi para mim, o livro já levou mais de 3 anos a ser escrito, mas graças a Deus já foi lançado e está a ter a repercussão que está a ter agora. Então, muito obrigado por tudo e aguardo pelos próximos convites. Chegamos ao final de mais um programa de videocast, que tivemos como tema inclusão social e econômica das pessoas com baixa pigmentação da pele. Obrigado pela atenção dispensada e não deixe de nos seguir nas plataformas digitais Facebook e YouTube.